Bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite, pessoal. Graças a Deus, mais um dia aqui para continuar o nosso processo, né? Da nossa consciência aqui nessa realidade, né? Até aqui tem nos ajudado o Senhor, né? Esse Deus, a espiritualidade tem nos ajudado, né, pessoal? Graças a Deus, agradecer a vocês também que estão se conectando, né, com o seu Deus, com a sua espiritualidade, estão entendendo o que eu estou passando aqui, a mensagem, né, do meu jeito, com a minha emoção, com a minha verdade, entende? Agradecer a vocês por você ter essa afinidade com a minha pessoa, tá, pessoal? Agradecer muito a vocês, vocês têm dado aí, tenho visto dado uma visualização muito grande nos meus vídeos, né? Tem pessoas novas aí, né? Graças a Deus, seja bem-vindo, tá? Continue. O processo o processo do nosso despertar é contínuo, tá, pessoal? Não é só um tema, alguma coisa que você ficou curioso, mas é contínuo, tá? Temos que ter conhecimento da totalidade das coisas, né? Do universo, ter conhecimento sobre a gente, né? E sobre o nosso mundo ao redor. Como a gente tem que se comportar aqui, né, pessoal? Então, por isso que nosso trabalho é esse, é fazer com que você entre nesse processo de despertar espiritual, esteja avivado, esteja, sabe, sentindo a Deus, sentindo a presença da espiritualidade na sua vida, sabe, a cada momento, né? E já tem pessoas aqui no meu canal, pessoal, que já tá sentindo isso, né? Nossa, ela quando fala comigo, chega, fala sentindo mesmo, sabe? Você sente na voz que ela tá sentindo algo especial, né, pessoal? Que é a espiritualidade, ela tá e são pessoas, pessoal, no meu canal, né, que estavam aí, era de grupo religioso, estavam desesperançoso, né? Estava sem esperança nenhuma, estava fraca, estava confuso, sabe? Tem muitas pessoas aqui do meu canal, estava assim, pessoal. Mas agora eu estou vendo que está alegre, avivada, sabe? Continuando o caminho espiritual dela, sabe, pessoal? Eu fico muito feliz por isso, sabe, pessoal? Isso me dá uma alegria, isso significa que verdadeiramente eu estou fazendo aquilo que a espiritualidade quer, tá? Isso me alegra muito. Então, teve até aqui também uma pessoa do meu canal que deu testemunho que ela está dizendo que ia desistir de espiritualidade, de coisas assim espirituais, de buscar. E ela, quando viu o meu canal, ouviu o que eu estava falando, ela agora continua o processo do despertar dela, da espiritualidade. Nossa, pessoal, isso é o melhor salário, é o melhor salário que você pode receber, entende, pessoal? É muito, eu digo, nossa, e eu, no começo aqui da minha caminhada, eu pensava, nossa, como é que eu vou fazer esse trabalho espiritual? Eu não tenho dinheiro, não tenho muito recurso, sabe? Não tenho assim tal as coisas. Eu tava com medo, pessoal, sabe? Mas agora, quando eu tô vendo e as pessoas me dando esse. Isso tá me dando uma certeza de que a espiritualidade tá falando aí, ó. Continue, tá vendo? Você tem algo que as pessoas precisam ouvir. Às vezes a gente não confia, pessoal, sabe? Porque isso é a nossa parte humana, é normal, tá? É o nosso momento, o momento de fraqueza, tá? Não é só vocês que têm momento, eu também tenho um momento de fraqueza, pessoal.
tá? É normal, tá? Porque eu sou um ser humano, tem um momento da minha fraqueza, mas eu entendo que existe um espírito, a espiritualidade está trabalhando aqui conosco, graças a Deus, né, pessoal? Espero que ele continue, continue a nos ajudar aqui, nos dar entendimento, nos dar alegria, né, pessoal? Eu espero que ele continue, né? É por isso que eu não posso perder esse vínculo, porque se eu perder esse vínculo com a espiritualidade, acabou, pessoal, acabou o trabalho, tá? Porque é o processo do trabalho dele, do espírito, trabalhar, usar, me usar como como é que se diz? Um vaso, né? Um instrumento de Deus, da espiritualidade para trazer benefício às pessoas. E graças a Deus, se meu corpo, né, meu ser está sendo instrumento, eu agradeço muito a Deus, tá? Obrigado, tá? É, ele quer me usar. Tem pessoas aí, pessoal, que tem dinheiro, tem condição assim financeira melhor, mas às vezes não está fazendo o trabalho da espiritualidade correta, né, pessoal? Aí por isso que às vezes a espiritualidade está me levantando para falar algumas coisas que não são faladas. Ontem mesmo, o tema de ontem, né, pessoal, que eu falei aqui, é um tema que mexe bastante com as pessoas, que é, como é que se diz? Como é? O, o despertar não, é o como é que o desprendimento das coisas terrenas aqui, né, pessoal? Você se desprender das coisas. Então, isso mexe com muitas pessoas, tá? Porque tem muitas pessoas aqui presas ainda, né, ao dinheiro, a muitas coisas materiais. Eu sei disso, tá, pessoal? Até comigo também mexe, porque eu tenho que me desprender de algumas coisas também, pessoal, tá? Isso serve para todos nós, aquele tema que ontem eu falei, né? Sobre o desprendimento, o desprender da matéria, o nosso espírito, porque a gente é um espírito, tá, pessoal? Se você não desprende numa boa, vai ser naturalmente, como eu falei ontem no vídeo, naturalmente é como? É que quando Deus vai chamar, vai tirar você, é o seu processo de desprender do corpo, né? Então vai acontecer isso, tá, pessoal? Você querendo ou não, vai acontecer isso, tá? Não tem como evitar, entende? Então, temos que preparar então o vídeo de ontem, né? E vocês deram uma audiência aí muito grande, obrigado, tá? Então, por que eu estou falando isso, pessoal? Por que eu estou agradecendo as coisas? Por quê? Porque eu vou falar de um tema hoje, né? Que é falado no meio evangélico, cristão, né? Em geral, esse tema, né? Que tem a ver também com a espiritualidade. Agora, em cada grupo religioso acontece esse processo de uma forma diferente e é dado outro conceito, outro nome, mas é a mesma coisa, tá? Por isso que eu vim trazer isso aqui para tirar essa nuvem aí negra que foram colocados, né? Através do processo de cada grupo religioso, coloca esse processo, tá, pessoal? A gente tem que entender isso, que é o jogo aqui. Mas eu estou aqui para a gente estudar e colocar tudo em uma coisa só, porque é um Deus, é um espírito que está operando em todos os grupos aí religiosos, né? Mas cada um entende e cria um conceito de uma forma. É isso, tá, pessoal? É só isso, tá? É, agora eu vou fazer o quê?
É isso que está aí, mas o que é que eu estou fazendo? É agora colocando as coisas no seu devido lugar e tirando a nuvem negra, tá? Porque eu sei que existe isso aqui, nessa realidade, né? A dualidade, um grupo, uma igreja, um grupo quer dizer que é melhor do que tem a verdade. Não, aqui tem a verdade. Então, isso é uma criancice, tá? Mas é o processo de cada consciência que existe aqui nessa realidade. A gente tem que entender, tá? A gente que verdadeiramente está trabalhando de despertar, temos que ter uma consciência mais aberta, mais ampla para as coisas. É o que eu trago aqui nos meus vídeos, tá? Então, vou trazer esse conceito aqui, que é o que esse conceito? O que é o avivamento espiritual? O que é isso, pessoal? Entende? E como entramos nesse processo de despertar? Porque o avivamento espiritual é o despertar espiritual. É o que fala a espiritualidade, fala do despertar. Na igreja cristã, a maioria evangélica, né? Fala que é esse avivamento. Então, vamos saber o que é esse avivamento, pessoal? Para eu dar os pontos aqui para vocês entenderem. Então, ele fala que o que é o avivamento espiritual? Ele fala, o avivamento espiritual é um conceito criado, né, para descrever o despertar da consciência. Isso pode acontecer em qualquer lugar para os cristãos. Ele fala, para os cristãos é um processo de convenção espiritual motivada por Deus. Então, que é o avivamento, né? É quando há convenção, a pessoa aviva, tem um desejo de buscar as coisas de Deus. Então, é a mesma coisa, tá? Então, você vê que o espiritualista fala do despertar espiritual e os cristãos falam sobre a convenção espiritual, que é o avivamento espiritual. É a mesma coisa, pessoal. Mas só que tem conceito diferente. Entende? Então, o avivamento espiritual é um conceito criado o quê? Pelos grupos cristãos, né, que evangélico por causa do acontecimento do derramamento do Espírito, né, onde houve ali os apóstolos primeiro começaram a entender a Bíblia, entender as coisas de Deus, né? Começou a ter desejo para buscar Deus, entende? Então, tá falando desse processo que aconteceu na vida ali das pessoas ali, tá? Então, os cristãos, a maioria é cristão, evangélico, né? Que tem um pensamento mais da Bíblia, ele descreve isso, mas é o quê? É um despertar daquela consciência. Por que que os apóstolos, quando estavam presos dentro da casa, ele estava com medo? Porque ele não tinha ainda esse despertar, esse avivamento da consciência dele. Ele não entendia a Escritura. Foi tanto que quando ele recebeu o Espírito, eles começaram a entender as Escrituras. Então, um dos sinais da que a pessoa está avivada, ela começa a entender a Escritura, tá? Então, se ela tem muitas dúvidas, as dúvidas dela caem por terra, tá? Então, esse é o meu trabalho aqui. Já aconteceu isso aqui com alguns que estão aqui assiduamente assistindo meu canal, pessoal. Aconteceu isso. Elas estavam com a mente perto, não entendia nada, estava fraca, sabe? Não sabia qual caminho seguir, estava sem força, sabe? Nossa, pessoal, teve pessoas aqui no meu canal assim, pessoal. Mas que aconteceu esse avivamento
que é o despertar da consciência dela, né? Isso pode acontecer em qualquer lugar. Então, não depende de você estar num grupo religioso. Pode acontecer de você estar numa igreja lá, seja evangélica, católica, espírita, sabe? E acontecer o avivamento? Pode acontecer. Vai depender de como o processo da consciência daquela pessoa está entendendo, entende? Mas tem acontecido aqui no meu canal. Eu não tenho igreja, mas tem acontecido esse avivamento aqui com as pessoas que estão aqui no meu canal, pessoal. Teve pessoas aqui que estavam fraquíssimas, pessoal. Estava confusa. Hoje em dia, nossa, elas são testemunha aí, tá? Tão alegre, tão prosperando, as coisas estão acontecendo na vida dela, elas estão se alegrando, sabe? Me mandam mensagem, oi, irmão Samuel, muito bom, tal, não sei o quê, sabe? Tem pessoas que estão assim, pessoal, aqui no meu canal, tá? Tem aquelas ainda que estão ainda devagarzinho? Tem, pessoal, né? Porque é de acordo com o processo do despertar da consciência dessa pessoa, né? Então, isso pode acontecer em qualquer lugar. Então, você assistindo o meu vídeo, pode acontecer o despertar, tá? Da sua consciência e você ser avivado espiritualmente. Aí ele fala, é o processo que o cristão fala que é a convenção espiritual motivada para buscar Deus, entende? Esse avivamento é isso, pessoal, tá? É o despertar da consciência que faz com que o cristão, a pessoa que crê em Deus, né? Ele entre em um processo de convenção espiritual motivada por Deus. Então, e como entramos nesse processo? Você entra nesse processo quando você desperta a consciência. Enquanto não há o despertar, você não entra no processo, pessoal. Tá? Você não entra nesse processo. Você fica aí um religioso e tem muitas pessoas assim em grupo religioso que ainda não foi avivado. Não despertou a consciência dela. Tem muitos aí. Eu quero, né? Eu estou aqui me esforçando, gravando vídeo para que essas pessoas ela avive o espírito dela se torne vivo, tá? Porque o espírito estava morto, estava dormindo, né? Então, o avivamento é aquele que dá vida a você. Hoje, as pessoas aqui, pessoal, têm vida, ela sente as coisas. Ela percebe a espiritualidade trabalhar na vida dela. É isso que eu quero, tá, pessoal? Que vocês trabalhem com a sua espiritualidade. Todo mundo aí tem a espiritualidade. Quem nasceu aqui tem um espírito, ele tem que trabalhar a espiritualidade. Todas as pessoas, irmão Samuel, mas eu não sou de grupo nenhum. Melhor ainda, você pode trabalhar aqui comigo. Eu sou de um grupo. Pode trabalhar também. Sem problema. Tá, pessoal? Isso é um processo interno da sua consciência. Não tem nada a ver com o grupo. Agora aconteceu em alguns grupos, aí a pessoa pensa que só vai acontecer lá naquele grupo. Esse é o pensamento dos evangélicos. Às vezes que acontece, só vai acontecer aqui. O espírito só vai descer aqui. É meninice, tá? É falta de crescimento espiritual, tá, pessoal? Então, eu tenho que explicar isso aqui, essas coisas, porque eu sei que cada um tá no seu cantinho aí, no seu quadradinho, aí pensa que só é ali que vai acontecer esse avivamento. Mas não é verdade, tá, pessoal? Aí ele fala, o avivamento espiritual, né, é um conceito central do cristão, daquele que crê em Deus, né? Referindo a um despertar espiritual. Então, esse avivamento se refere ao despertar espiritual que é falado pelos espiritualistas.
por exemplo, eu falo aqui, espiritualista, né? Eu falo do despertar espiritual. Então, o avivamento que os cristãos estão falando lá, que é essa convenção quando a pessoa se converte a Deus, a Cristo, é esse despertar espiritual da consciência da pessoa. Entende, pessoal? É a mesma coisa, mas só que cada um tá com um conceito diferente, tá, pessoal? Precisa tirar essa nuvem. Então, por isso que eu tenho que aqui, principalmente aqui no meu canal, né? A maioria aqui é de grupo evangélico. Eu sei disso. Por isso que eu leio a Bíblia aqui. Eles gostam que eu leio a Bíblia, tá? Tem uns aí, alguns temas que é de outro grupo religioso, que eu aí trago e mostro da Bíblia, eles não gostam muito. Mas eles gostam que eu leio a Bíblia aqui. Eu sei disso, os evangélicos que estão aqui me assistindo, tá? O espiritualista também gosta, tá? Ele gosta que eu trago a clareza tal, fale do despertar espiritual aqui. Alguns espiritualistas aqui gostam disso, tá? Eu entendo, pessoal, sabe? Cada consciência aí que está em cada grupo, pessoal, tá? A gente, como o que tem um despertar, tem que entender o processo de cada um que ele se afinou ali com aquele grupo religioso, com aquela coisa. Então, eu tenho que entender o processo dele, tá, pessoal? Por isso que eu uso tudo aqui, mas sem denegrir nada. Agora, as coisas erradas, né? Que eu vejo que está errada no meio desse religioso, eu bato contra. Já bati aqui contra os espíritas, contra os católicos, contra os evangélicos aí, tá? Eu desço a madeira mesmo. Para o quê? Para despertar. Não, isso está errado. Conserte isso, não é assim, entende? É falando para que a gente entre na verdadeira espiritualidade, naquela fé genuína, sabe? Não no engano que é passado aí. Ontem mesmo eu falei aqui do, da visão que o meio espiritualista está trazendo e também os evangélicos, os pastores estão trazendo, que era fazer as pessoas ficarem apegadas à matéria, ao dinheiro, sabe? As campanhas na igreja, as coisas, só é com foco de a pessoa ter o dinheiro material. Então, você está fazendo a pessoa se apegar à matéria. Você viu que a Bíblia ontem mostrou que a gente tem que desprender disso. Tá? Então, desci a madeira aí nos evangélicos, nos espíritas, nos espiritualistas aí que tem essa visão de prosperidade, de fazer a pessoa ficar grudada ao dinheiro, né? Porque você viu, né? O versículo lá, ou você serve a Deus ou ao dinheiro. Você não pode servir as duas coisas. Você não tem que colocar sua energia, seu amor no dinheiro. Se você colocar o amor ali, pronto, Deus não pode estar nesse lugar de amor. O amor só tem que ser a conexão, o apego, só tem que ser para Deus. Ontem eu falei sobre o desapego, não foi? Agora eu lembrei o tema. Então, foi isso que eu falei, tá, pessoal? Então, tem a ver com isso, tá, pessoal? A gente precisa fazer esse processo interno da nossa consciência para que a gente esteja livre. Então, ele fala que esse avivamento é um conceito central do cristão, né? Mas que se refere, ele diz, ao despertar espiritual intenso e renovador dentro da consciência, né? Dentro da consciência de uma pessoa, pode ser em uma comunidade de crente ou não. Então, esse processo, você pode estar lá na comunidade aí evangélica, né? Cristã, né? Em geral aí, com os católicos, os evangélicos, pode acontecer esse processo de despertar lá intenso,
com a sua consciência, pode acontecer. Ou pode acontecer em qualquer lugar, como ele fala. Tá? Pode acontecer aqui, você assistindo os meus vídeos aqui, tá? Foi o que aconteceu com algumas pessoas. E teve pessoas que eram de grupo religioso que estavam lá sem esse avivamento, pessoal, tá? Não estava nesse processo de haver, porque ainda não tinha despertado a consciência. Eles vieram despertar a consciência quando assistiram o meu vídeo. Tá, pessoal? Então, é isso que acontece, tá? Aí ele fala, é um movimento, então, é um movimento da espiritualidade, né? Do Espírito de Deus, poderoso e transformador, que ocorre quando o Espírito Santo, então, tá vendo? Tá se movendo, derramado sobre as pessoas, resultando em uma profunda consciência da presença de Deus, um fervor renovador pela fé e uma paixão ardente por buscar a vontade de Deus. Então, pessoal, foi o que aconteceu lá na primeiros irmãos que estavam lá, os apóstolos, né? A igreja lá. Aconteceu esse derramar do Espírito sobre as pessoas, que despertaram a consciência dele, né? Que resultou numa profunda consciência da presença de Deus. Então, eles sentiram a presença de Deus, a consciência dele começaram a sentir. É o que aconteceu aqui com muitas pessoas, pessoal. Quando ela despertar aqui no meu canal, ela começaram a sentir a presença de Deus na vida dela. Nossa, pessoal, tem pessoas aqui que quando lembra, chega, chora. Toda vez que ela lembra, ela chora. Tá? É bom dar uma chorada, né? Eu já chorei muito. Eu já chorei muito aqui, tá? Mas depois vem a alegria, né? É como diz a música aí dos evangélicos, né? Como é que se diz? A tristeza vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Tá? Então, eu já chorei muito aqui, tá, pessoal? Eu vou tomar um negócio aqui pra minha garganta. Eu já chorei muito aqui e tal. Mas é por isso que você tá vendo eu sorrindo aqui. Mas eu já chorei muito, tá, pessoal? Chorando aí, sentindo a presença de Deus, essas coisas. Mas agora tá melhorando, tá? É isso. No começo, você tem que dar uma chorada, que é uma limpeza por dentro, né? O espírito ali vai limpando. Então, quando você desperta, se abre para esse derramar do Espírito, o Espírito de Deus começar a trabalhar na sua vida, você permite, você não endurece o coração, né? Porque tem alguns aqui do meu canal, pessoal, que estão endurecendo o coração. Eu sinto muito, tá? Mas é o processo dela ainda que ela não entende isso. Ela tá ainda confusa, às vezes é de um grupo religioso, às vezes ela não quer um compromisso mesmo com Deus, tá? A gente tem que esperar o momento dela, do despertar da consciência dela. Mas quando você permite esse derramar, que o Espírito trabalhe na sua vida, você vai resultar numa profunda consciência de Deus, você vai perceber Deus na sua vida, um fervor renovado pela fé, então você vai ter a sua fé renovada. Foi o que aconteceu com muitas pessoas aqui, pessoal. As pessoas já estavam sem fé. Teve uma pessoa mesmo que falou que já ia desistir, pessoal. Eu digo, nossa, se ela desistir da espiritualidade, ela morreu. Não tem mais vida, pessoal. Porque a nossa vida, a gente está aqui para a gente trabalhar a nossa espiritualidade. E uma pessoa diz, eu não vou trabalhar mais a espiritualidade. Morreu, pessoal. Tá? Então, vai ter o fervor renovado pela fé e uma paixão
Então vai surgir aquela paixão, aquela vontade, vai acender o fogo do Espírito Santo, né? Como os cristãos vai acender aquele paixão ardente por buscar a vontade de Deus. Então, é uma das características. Quando uma pessoa desperta a consciência, ela tem uma vontade imensa de buscar Deus. Então, ela vai orar, ela vai buscar na escritura, ela vai buscar estudos espirituais. Por isso que tem pessoas aqui assiduamente. Essas pessoas estão nesse processo, pessoal, tá? E ela, para não deixar apagar a paixão ardente, esse fogo, ela tem que ir alimentando o fogo. Se você não alimenta o fogo, o que é que acontece? Ele vai apagando, apaga. Quando vê, apaga. Quando vê, é o que os cristãos falam. O amor esfriou. O amor de buscar a presença de Deus, a vontade de Deus esfriou. Aí não tem vontade mais de orar, de meditar, não tem vontade mais de ler. Não, ler a Bíblia é muito versículo, dá até dor de cabeça. Entende? Então, isso tem cristão assim, pessoal. Na igreja tem cristão assim. Esfriou o amor. Às vezes começou a avivar ali, né? Mas depois esfriou o amor dele. Por quê? Ele não prosseguiu no processo do despertar da consciência dele. Tá? Aconteceu alguma coisa no grupo dele, aconteceu algo aí, fez com que a fé dele esfriasse. E tem muitos assim, pessoal. E tem muitos aí que se considera, que não está na igreja, se considera desviado. Tem muitas pessoas assim, pessoal. Tem pessoas aqui no meu canal que estavam assim, entre aspas, né, desviado da igreja. Ele pensava que estava desviado. Mas tem pessoas que estão indo para a igreja, mas não estão sentindo mais a presença de Deus, pessoal. Ele não tem mais aquele fogo ardente de ler a Bíblia, de orar, sabe, meditar, de estudar, sabe? Não tem aquela alegria, você vê a alegria no rosto da pessoa em estar estudando. Não tem. Tem pessoas indo para a igreja assim, pessoal. Sem esse fogo ardente, tá? Sem essa paixão ardente para buscar a vontade de Deus. Eu sinto muito, né, pessoal? Eu estou aqui para ajudar essas pessoas a avivar, né? Ela ter o avivamento dela espiritual, que é o despertar da consciência dela, tá? Ela não sabe o que é isso, mas a gente sabe, então. Eu estou aqui para ajudar no que ela precisa, tá? Alguns estão aqui, já aconteceu isso já, tá? Agora, vai depender de cada pessoa, né? De cada consciência. Aí ele fala, o termo avivamento, né? O termo tem origem no latim, que significa tornar a viver. Então, o próprio nome avivamento, pessoal, em latim, né? Significa tornar-se a viver. Por quê? Porque estava morto. É o que aconteceu com a gente na hora que a gente entrou aqui espiritualmente morto, pessoal. Estávamos mortos, separados de Deus. Essa morte é a separação de Deus. Então, quando acontece esse avivamento, é o quê? Vai ser voltar o religar, voltar a conexão, a sua consciência volta a conexão com esse Deus. É isso que acontece, tá? Aí seu espírito torna a viver. Então, seu espírito começa a sentir as coisas espirituais, a presença de Deus, a presença da espiritualidade trabalhando na vida. Ele começa a entender as escrituras, ele começa a entender o jogo, ele começa a entender o que ele veio fazer aqui nessa realidade.
tá? Porque ele estava morto, né? Espiritualmente, né? Separado de Deus. Então, esse retornar a viver é o seu espírito voltar à conexão, e foi isso que Cristo veio trazer. O religare, que significa o quê? Religião, né? Aí ele diz, religião é a gente ir para a igreja. Tá? É isso que aconteceu, porque o nome religare, que vem do latim, né? Significa religião. Cristo está falando que veio criar esse religare a sua consciência com a consciência de Deus, religar você a Deus, porque estavam cortados, estava desligado, né? Não estava recebendo a energia da fonte desse Deus supremo, do incognoscível, né? Dê um nome aí para Deus aí, o incognoscível, o maravilhoso, o todo-poderoso, o Senhor dos exércitos, o esplendoroso, o glorioso, né? Dê nomes a eles aí, tá? Foi tudo nome dado pela humanidade para designar esse Deus que a gente não conhece, tá, pessoal? A gente só sente ele. Aqueles que despertaram começam a sentir a presença desse Deus, dessa espiritualidade. É isso, pessoal, tá? Então, a própria palavra avivamento significa revivere, que significa tornar a viver. Ele fala, com efeito, o seu contexto espiritual, refere a um despertar espiritual. Então, há um despertar da consciência. Você entende, pessoal? Quando a gente vai na palavra, vai buscar, é a mesma coisa, está falando a mesma coisa, pessoal. Então, se eu estou falando de despertar aqui, eu estou falando do avivamento que os cristãos evangélicos falam. Você entende, pessoal? Por isso que a gente, para tirar nuvem, tem nuvem negra. Foi colocado por religiosos, tá? Aí ele fala, refere a um despertar espiritual intenso que revigora a fé e o fervor no espírito. Então, é isso que acontece, tá? A gente aqui não tem grupo religioso, mas aconteceu aqui com muitas pessoas. Uma das pessoas sou eu, tá? E tem pessoas agora aqui no meu canal, me segue, a gente interage, né? Que aconteceu mesmo avivamento com ela, tá? O mesmo despertar, né? Aí ele fala, a raiz do avivamento remonta à linguagem grega e hebraica. No grego, o termo é traduzido como anabase, que denota uma ascensão, uma subida espiritual. Então, já no grego, né, ele tem já outra conotação, mas que é a mesma coisa. Que é o quê? Está falando da ascensão e da subida espiritual. Então, está falando da nossa despertar e da nossa ascensão espiritual, que a gente vai, entra no processo de despertar, a gente entra no processo de ascensão espiritual. Então, a pessoa só pode entrar no processo da ascensão espiritual dela quando ela desperta a consciência. Agora, pessoas que estão em grupo religioso e ainda não aconteceu despertar, esse avivamento, despertar espiritual, ela ainda não entrou no processo da ascensão, da subida espiritual dela. Entende, pessoal? Entende? É só a gente estudar. Você entende o processo? Porque ele fala o termo do avivamento espiritual, né? Em grego, significa
anabase, anabase, que significa ascensão ou subida espiritual, né? Quando a pessoa está tendo uma subida, ela está ascendendo aos céus, né, pessoal? Aí ele fala, em contrapartida, no hebraico, né? Tem na linguagem hebraica também. A palavra representa por Shayev, nossa, eu estou até falando hebraico, pessoal. Shayev, que carrega o significado de viver, restaurar e reviver. Então, é a mesma coisa lá que tem lá no latim, que significa tornar-se a viver. Então, significa viver, restaurar. Então, vai haver uma restauração no nosso espírito e a gente vai reviver. Por quê? A gente estava vivo, mas quando veio para aqui, a gente estou morto. Essa morte é o que, pessoal? Lembra do que eu falei no meu vídeo aqui? A morte espiritual é a separação de Deus. Então, a gente entrou aqui nessa realidade separado de Deus. É por isso que desde a história de lá de Adão, a humanidade vem tentando se religar com esse Deus. É isso, pessoal, tá? A irmã falou assim, nossa, irmão, quando você tá falando do vídeo, parecendo que você já viu um quebra-cabeça assim? Eu disse, irmã, ela disse, é como você tá encaixando o quebra-cabeça. Então, é para isso mesmo, é para tirar, encaixar as peças no seu devido lugar. É para isso que eu estou aqui, estudando as coisas e trazendo para vocês, para que vocês estudem junto comigo, tá? Então, ela falou isso. É como você, as peças na mente vai encaixando assim. Então, é isso, tá? Então, pela própria palavra Shayev significa viver, restaurar. Então, seu espírito vai viver, vai restaurar o seu espírito. Então, a espiritualidade vai restaurar você e você vai reviver. Entende? É isso que fala. Aí ele fala, no entanto, em grego, avivamento, avariens, avastare, pronuncia anastase. Assim, o termo anastase tem um significado profundo que representa uma ressurreição ou um levantar-se. Então, seu espírito vai ser ressurgido. Por isso que Cristo falou, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então, tem que acontecer, que está em grego o avivamento, que é a ressurreição, o levantar do seu espírito. Por isso que o apóstolo Paulo fala, desperta tu que dorme dentre os mortos. Ele está falando com a sua consciência. E Cristo resplandecerá sobre ti. Então, você vai se levantar como luz, como uma pessoa iluminada para despertar outro, para iluminar as outras pessoas. É isso que a espiritualidade quer fazer com você, tá, pessoal? Agora, será que você quer deixar o Espírito Santo tomar a rédea da sua vida? Você não passa o controle. Você quer ficar no controle, quer fazer o seu desejo. Tá? Porque quando você passar o controle, você não tem mais o desejo. O desejo agora é fazer a vontade de Deus. Será que você quer isso? Será que você quer isso? Então, é o que você tem que decidir, tá? A sua consciência tem que decidir. E a espiritualidade está aí com você. Só falta você tomar consciência disso e com sinceridade. Quando você tem a sinceridade, a espiritualidade vai conectar. Vai acontecer esse despertar espiritual, entende? Aí ele fala, dessa forma, no contexto espiritual, esse termo carrega a ideia de uma
restauração espiritual e uma renovação do fervor do espírito, semelhante ao conceito em outras línguas, né? Foi o que aconteceu lá com os apóstolos. Eles foram batizados ali com o Espírito Santo, né? A descida ali, o avivamento. Então, eles tiveram coragem, tiveram força de falar da espiritualidade, falar do evangelho. Entende, pessoal? Tem que acontecer isso. E o pior de tudo, né, pessoal? É que, como é que se diz? Tem pessoas no grupo religioso que ainda não aconteceu esse avivamento. Estão mortos, pessoal. Eu aqui nas redes sociais, né? Eu estava vendo um culto de um grupo aí religioso, não vou dizer qual. As pessoas, pessoal, lá tendo lá o louvor cantando, né? Parecendo que as pessoas estavam mortas, pessoal. Não tinha alegria. Amém, amém, tá bom. Nossa, pessoal, eu sinto muito, tá? Eu não vou dizer qual é o grupo aqui que eu vi nas redes sociais, o pessoal cantando, né? Eu vi lá a banda, eu fiquei olhando, eu digo, nossa, não tinha vida, pessoal. Lá o músico, a cantora, parecia que estava fazendo uma coisa assim pesada, sabe, pessoal? Tem que ter vida no espírito. Então, tem que estar avivado, sabe? Seu espírito tem que estar avivado. Então, um que se conectar à espiritualidade está avivado, ele pode acender a chama das outras pessoas, sabe? Você tem que acender a sua lamparina, sabe? Seu fogo. Quando você tem um fogo, você começa a acender das outras pessoas. Então, é o que aconteceu. Eu acendi meu fogo aqui, tá? Para acender o fogo das outras pessoas. E tem acontecido esse avivamento aqui no meu canal. Por quê? Tem que ter uma pessoa com fogo. Agora, colocam pessoas lá no grupo religioso, no altar, sem um fogo. Aí os cantores cantando, vai sendo triste, né? O boi morreu. Nossa, pessoal, sem vida. Aí vai o pregador também sem vida falar. Como é que você quer despertar a consciência, avivar as pessoas, pessoal? Tem que ser uma pessoa viva. Se tem um morto, o morto não vai ressuscitar outro morto. Você já viu morto? Você tem que ter uma pessoa viva para ressuscitar outro. Para levantar outro, entende? Então, se não tem vida em você, não vai acontecer o processo. Tá, pessoal? Aí ele fala, o avivamento espiritual desempenha um papel crucial na vida da pessoa que crê em Deus. Então, vai desempenhar um papel importante na vida daquele que crê em Deus. Ele traz, então, o avivamento traz renovação e restauração espiritual, despertando um amor renovado por Deus e um desejo de viver uma vida de santidade. Então, isso vai ser renovado na pessoa, o amor e aquela vontade de viver uma vida de acordo com Deus quer, com a santidade que Deus quer. Aí ele fala, além disso, o avivamento espiritual também traz um senso de unidade e comunhão entre as pessoas que creem em Deus. Então, aquela pessoa que crê em Deus, ele aviva, ele vai avivar as outras, e essas pessoas vão estar em comunhão com ele, vão buscar, porque ele sabe que aquela pessoa tem um fogo, tem um avivamento. Então, toda vez que você ouve aquela pessoa, está em comunhão ali, ouvindo aquela pessoa, você
vai ser avivado. Então, uma pessoa que está avisada, é por isso que as pessoas estão aqui buscando o meu canal. É porque eu sou bonitinho, né? Será é porque eu sou bonitinho? É porque eu tenho. É porque eu sou rico? Elas estão vindo buscar por causa disso? Não, pessoal. Tá? Não tenho dinheiro, não sou muito bonito. Não. Eu fiz até a barba, tá? É porque coça mesmo, aí dá uma aparência mais jovem. Mas eu não sou tão bonito assim, não sou rico. Então, vocês estão vindo porque vocês estão sentindo na sua alma uma energia, um fogo, um avivamento que está acontecendo com você. Nossa, quando eu escuto lá o irmão Samuel, começa a ficar mais animado. Então, por que isso? É é aquela união, aquela comunhão que você vai ter comigo aqui, acontece de você ser avivado. Por isso que eu sempre aconselho aqui quem está no meu canal, não pare, irmão. Continue aqui assistindo assiduamente. Você vai melhorar espiritualmente, tá? Se você vai melhorar a espiritualidade. Nossa, pessoas, tinha pessoas aqui que não estavam orando, não tinha vontade nenhuma. Agora hoje, pessoal, tem vontade, a pessoa está orando, está meditando, está falando sobre coisas espirituais, está buscando coisas espirituais, sabe? Está pesquisando coisas espirituais na internet. Por que isso, pessoal? É porque eu sou lindo? É porque eu sou rico? É porque eu estou trazendo aqui riqueza para as pessoas? Entende, pessoal? É porque aconteceu o despertar da minha consciência. Então, aconteceu esse avivamento, esse fogo, essa paixão de eu buscar a presença de Deus. Então, eu estou acendendo essa chama em vocês. Tá? Então, talvez muitas pessoas que estavam lá no líder deles, pastor, não estavam acendendo a chama dele. Tem muitas pessoas do meu canal aqui que estavam em grupo religioso, que estava fraca, estava pensando em desistir tudo. Mas por quê? Porque o pregador deles lá não está vivo, está morto, não tem a consciência desperta, não estava avivando ele. Tá? Mas aqui você vai ver o avivamento. Então, disse, a comunhão entre as pessoas que creem em Deus, fortalecendo um laço da comunidade e capacitando a cumprir a missão de Deus no mundo. Então, quando a gente vai fortalecer nesse laço, né, a nossa comunidade aqui online aqui do meu canal, você vai capacitando a vocês a cumprir a missão de Deus que colocou na sua alma. No mundo aqui, você vai colocando essas coisas em prática. É o que está acontecendo com as pessoas. As pessoas já estavam desistindo, agora elas estão trabalhando. Não, vamos trabalhar a espiritualidade. Elas já estão falando para outras pessoas de espiritualidade, pessoal. Uma pessoa que não tinha nem força, agora está falando de espiritualidade para as outras pessoas. E outras pessoas estão se conectando aqui, o meu canal. Entende? Por quê? Tem que acender. Quando um acende a chama, desperta, acontece esse avivamento no espírito, ela começa a acender as outras centelhas divinas. Por isso que chama centelha, começa a acender o espírito de Deus que está nas outras pessoas. Começa a acender. Então, quando começa a ouvir a outra pessoa, começa a acender a chama, o fogo, o desejo de ela se conectar com Deus. Foi o que aconteceu quando o apóstolo lá, Pedro, né? Ele recebeu lá o Espírito lá, ele se levantou. Você viu quantos se converteram na hora que ele começou a falar? Converteram em mais de 3.000 pessoas. Nossa, já pensou se meu canal fizesse uma coisa dessa? Seria maravilhoso, né?
Né, pessoal? Mas Pedro, ele estava de outra frequência, né? Ele entrou de uma frequência ali muito alta, tá? Mas estamos trabalhando para estar nessa frequência, né, pessoal? Nessa frequência dimensional altíssima para despertar outras consciências, tá, pessoal? É difícil, mas vamos trabalhando, tá? Não para, o trabalho espiritual não para, tá? Aí ele fala, existem vários sinais de que indica a presença de um avivamento espiritual na vida de uma pessoa. Ele fala, um dos principais sinais é uma intensa busca por Deus e uma fome por sua palavra. Durante o avivamento, as pessoas são elevadas a se aprofundar o seu relacionamento com Deus. Então, pessoal, o que é que ele fala que um dos principais sinais é quando você tem uma intensa busca por Deus. Você vai buscar na palavra de Deus, sabe, coisas espirituais, entende? Vai buscar lá, vá lá para sua mãe, vai buscar essas coisas espirituais. Então, você está tendo um desejo, uma fome. Então, não é uma coisa que um líder está mandando, ó, você tem que buscar isso. Por isso que eu não forço ninguém aqui, pessoal. Tem que surgir esse desejo dentro de você. Você vê eu falando aqui, aqui é a doutrina, é uma regra, pessoal. Você tem que... Então, já virou religião. Então, tem muitas religiões assim. E é por isso que tem pessoas lá que ainda não se avivaram, mas está seguindo ali a doutrina que a igreja está, mas com a cara feia, tá, pessoal? Porque não é o desejo, ela está lutando ali. tá tendo uma luta ali, a carne, para ela fazer as coisas. Por isso que, porque quando você está conectado espiritualmente, você faz as coisas leve, tá? Então, quando eu venho gravar aqui meu vídeo, eu venho gravar leve, pessoal, dando risada, porque é uma coisa que é um desejo do meu espírito, da minha alma, entende? Já pensou eu estar aqui, o avivamento de Deus é assim, pessoal, surge no coração. Já pensou estar falando aqui, pessoal, assim? Então, por isso que meu jeito, minha maneira, a minha energia, a minha vibração está como uma pessoa que está sentindo no momento, tá? E vocês sentem isso. Vocês podem estar longe aí, aonde for. Quando vocês assistem meu vídeo, vocês recebem essa vibração. Já é para avivar o seu espírito, tá? Aí ele fala, durante o avivamento, as pessoas são elevadas a um profundo relacionamento com Deus. Então, você vai sendo, sua consciência vai elevando, então você vai entrando num profundo relacionamento com Deus, tá? Buscando em oração, meditação, leitura das escrituras. Além disso, o avivamento também é caracterizado por uma mudança de coração e uma transformação de vida, resultando em uma maior santidade e obediência ao mandamento de Deus. Então, pessoal, isso vai fazer com que uma pessoa que está buscando oração, meditação, leitura das escrituras, leituras espirituais, ele busca esses conhecimentos, então esse está no processo de avivamento espiritual. Ele despertou a consciência. Porque enquanto não acontece isso, você não tem desejo. Às vezes você vai, eu vou para um grupo, mas às vezes não aconteceu o avivamento, você está lá só obedecendo. Aí o líder lá, tem que estar aqui 7 horas da manhã, é a oração das 7 horas da manhã, tá? Você tem que vir aqui, a gente vai ter que ler aqui, as escrituras aqui, vem aqui, tá? Aí você vai com a cara burrada, nossa, 7 horas da manhã. Entende? Tem acontecido isso com muitas pessoas, tá? Por quê? Ela tá entrando em uma coisa religiosa. Não é um desejo dele. Aqui, pessoal,
Eu quero pessoas com esse avivamento, esse desejo, esse despertar da consciência, tá? Para não ficar preso a coisa religiosa. Mas você já está tão acostumado. O que eu obedeço? Aonde é a igreja? Aonde é a sua igreja, irmão Samuel? Aonde é que eu vou? Você já tão assim, sabe? Que foi doutrinado por essas pessoas, tá? Ele tem que fazer o avivamento você, é o despertar da sua consciência, tá? É isso que você tem que fazer, tá, pessoal? Então, vamos parar aqui, porque já começou a zoada aí, né? Pera aí, deixa eu ler mais deixa eu ler mais um versículo aqui, tá? Porque vai completar esse que eu falei aqui. Então, é o quê? Ele diz que existe vários sinais, né? Aí ele fala: o avivamento é uma renovação da fé que ocorre quando o Espírito Santo reacende a paixão e o fervor pelo relacionamento com Deus. Então, é quando ocorre isso. Se não acontecer isso, você está lá no grupo religioso à toa. Você está indo lá, vai todo domingo, meu Deus, vai ter reunião lá, meu Deus, domingo, né? Entende? Porque não tem aquele renovação, não tem aquele fervor, aquela paixão no relacionamento com Deus. Esse é um processo, não é apenas uma experiência emocional, momentânea. Então, não é uma experiência que você sente, eu estou sentindo aqui a emoção, ou então, igual o da igreja fica assim, sambando, né? Não é essa emoção, tá? Mas é uma profunda transformação na consciência, né? Que afeta a vida de um indivíduo ou de uma comunidade como um todo. Então, pessoal, não é. Por isso que pessoas ficam viciadas quando uma igreja ou um grupo não tem gente se trimilicando, né? Recebeu o Espírito. Quando não tem assim, aí o Espírito de Deus não está ali. Você vê eu fazendo isso aqui, pessoal? Você vê eu fazendo trimelique aqui? Mas você tem sentido a presença de Deus ou não? Coloca aí no comentário. Se vocês estão avivados, estão sentindo a presença da espiritualidade, a presença de Deus. Coloca aí. Tá? Porque é isso que as pessoas pensam. Pensa que aquela experiência, aquela emoção momentânea é uma coisa, aí ela fica viciado naquele momento. É igual como a pessoa sai do corpo, né? Também tem um momento ali de gozo, porque ela sai, ela descobre, nossa, eu não estou morto, eu estou vivo. Ela vê o corpo dela, ela vai para o mundo espiritual. Então, ela tem um gozo, tá, pessoal? No espírito, né? Ela percebe outras realidades, aí ela fica viciada naquilo. Ali só foi para mostrar ela que ela tinha que despertar. Ela estava preso a consciência dela aqui na realidade e a espiritualidade permitiu para que ela percebesse outra realidade, tá? Que ela não estava percebendo, entende, pessoal? Então é isso que acontece. Aqui eu não pulo aqui, você vê eu pulando? Eu estou aqui sentado na cadeira, estudando aqui as coisas espirituais com você, mas olhe agora como está a sua vida. Se você está avivado, está sentindo a presença de Deus ou não. Não precisa isso, pessoal. Aí essas pessoas, tanto na igreja evangélica, como católica, como espírita, né? Se o médium lá no centro espírita não receber o espírito, aí não tem ali a espiritualidade, não está trabalhando. Entende? Porque querem buscar esses fenômenos assim. As pessoas estão viciadas nisso, pessoal.
não querem ter a mudança da consciência, o despertar da consciência. É isso que acontece, tá? Que ele fala que é o quê? Esse processo do avivamento não é uma experiência emocional momentânea, mas é uma profunda transformação que afeta a vida da consciência da pessoa, né, de um indivíduo ou de uma comunidade como um todo, né, de um grupo ali. Pode acontecer com um grupo ali também. Todo mundo está ali avivado, entende, pessoal? Então, pessoal, vamos parar aqui. Vamos parar aqui para a segunda parte, né? Vamos continuar esse estudo, né? É interessante, né? O avivamento, que é o despertar da nossa consciência. É a mesma coisa, tá? Mas que eu vim trazer esse conceito para explicar esse conceito aqui, tá, pessoal? Vamos continuar na segunda parte desse vídeo, tá? Até a segunda parte desse vídeo.